A saudação e a paz a todos. Se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal nós postamos vídeos que compartilham as escrituras. Temos aqui no canal gravações sobre o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Romanos, o livro de 1 Coríntios e agora estamos meditando no segundo livro, na segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Como nós já falamos no capítulo 8, o capítulo 9 de 2 Coríntios, ele é o último capítulo da quarta carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto e ele é uma continuação do capítulo 8. Tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 se referem às coletas, às ofertas que Paulo disse que faria o recolhimento, enviando Tito e mais dois irmãos à frente dele para que fossem para Corinto, para que pudessem receber as ofertas que ele levaria para os pobres de Jerusalém. Esse capítulo 9, basicamente, Paulo apenas fala que enviou Tito e os dois irmãos que ele faz referência no capítulo 8 para que fossem à frente dele, para que eles pudessem orientar o povo de Corinto para que preparassem as ofertas, para que ele pudesse fazer o recolhimento de tal forma que não houvesse vergonha da parte do povo de Corinto em relação aos macedônios, porque os macedônios haviam se esforçado bastante, mesmo estando em situação de pobreza, para ofertarem para os pobres de Jerusalém. Então, Paulo menciona que envia Tito e mais dois irmãos para fazer essa coleta, para que eles não ficassem envergonhados, para que eles pudessem recolher as ofertas e, enfim, Paulo deseja que eles façam as suas contribuições conforme as suas possibilidades. E lembrando o povo de Corinto que aquele que semeia bastante colhe bastante, e aquele que semeia pouco recebe pouco, e que Deus responde a cada um proporcionalmente ao esforço que realiza. Então vamos ler aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Então Paulo fala aqui, Paulo, quando escreveu a quarta carta para a igreja de Corinto, estava na Macedônia. Paulo está dizendo assim: eu estou por aqui na Macedônia e eu sempre me glorio de vós, ou seja, eu sempre conto vantagem a respeito de vocês, dizendo assim: a igreja de Corinto é muito boa, porque eles estão desde o ano passado fazendo recolhimento de ofertas específicas para que nós possamos fazer as ofertas para os pobres de Jerusalém. Então Paulo fala isso, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Essa parte final do versículo 2, e o vosso zelo tem estimulado muitos, é um trecho que nos traz uma reflexão, que em relação a tudo que nós fazemos para o reino de Deus, tudo que nós fazemos para o reino de Deus e que é feito com zelo, faz com que as pessoas que estão à nossa volta olhem para nós e se sintam inspiradas a prosseguir a cumprir o propósito e o chamado para o qual Deus as convocou. Quando nós fazemos aquilo para o que Deus nos chamou de forma desmotivada, nós trazemos uma carga de desânimo para as pessoas que estão à nossa volta. Tudo aquilo que você fizer, faça com bastante determinação e força, para que as pessoas que estão à sua volta recebam a inspiração de Deus.
Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que de tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais na sepultura, não há ciência, não há trabalho, não há conhecimento, não existe mais nada ali. Então, que aquilo que você está fazendo agora seja realizado com zelo, seja na sua vida profissional, na sua vida sentimental, cuidando e velando do seu casamento de maneira correta, seja no cuidado com os teus filhos, com a tua família, com as pessoas que lidam com você, seja nas tuas finanças. Não use o teu dinheiro de maneira desavisada. Faça um planejamento, seja uma pessoa que estimula as outras pessoas a administrarem bem os recursos financeiros, para que as pessoas tenham sabedoria e uma vida mais próspera. Aqui, especificamente, Paulo estava falando a respeito de o povo de Corinto participar das ofertas para os pobres de Jerusalém. E ele está falando aqui, vocês tiveram prontidão, né? E além da prontidão, vocês estão agindo com zelo. E essa prontidão, a estar pronto para fazer a coisa certa, para estar disposto para realizar o trabalho que o Paulo havia proposto para eles de fazerem o recolhimento das ofertas e terem zelo nisso, estava estimulando a muitos. Então, fica essa mensagem, essa meditação no versículo 2. No versículo 3, mas enviei estes irmãos que Paulo está se referindo são Tito e outros dois irmãos que ele menciona no capítulo 8. Nós já dissemos no capítulo 8 que quando Paulo estava ali na Macedônia, antes dele partir da Macedônia para Corinto, ele decidiu enviar Tito e mais dois irmãos à frente. Para quê? Para que, aqui no versículo 3, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Paulo enviou esses três antes para que eles fossem ali e organizassem o recolhimento dessas ofertas, para que Paulo não tivesse que chegar lá em Corinto e ainda ter que levantar uma campanha para que as pessoas reunissem os recursos. Paulo enviou Tito e os dois irmãos à frente para que eles pudessem já conversar com as lideranças e fazerem o recolhimento das ofertas de tal forma que todos aqueles que quisessem participar dessa ajuda para os pobres de Jerusalém o fizessem. E então ele fala assim, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, ou seja, despreparados, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou aqui na Macedônia dizendo que o povo de Corinto é um povo que tem prontidão para ajudar na obra e que eles estão adiantados fazendo o recolhimento das ofertas. Eventualmente, alguns macedônios vão comigo nessa viagem para Corinto, e para que vocês não passem vergonha, para que eu não passe vergonha de ter falado bem a respeito de vocês, e na verdade que vocês mesmos não passem vergonha, eu enviei Tito e esses dois irmãos para que vocês possam ficar bem nesse firme fundamento de glória. Portanto, versículo 5, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, ou seja, Tito e os irmãos que ele enviou à frente, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então Paulo não queria chegar lá e depois começar a levantar uma campanha para fazer o recolhimento das ofertas, porque daria a impressão de que ele estaria forçando a situação e o povo estaria ofertando sem vontade, como querendo não ofertar, agindo com avareza. Então ele adiantou Tito e os outros dois irmãos. Versículo 6, e digo isto que o que semeia pouco, pouco também ceifará.
e o que semeia em abundância também ceifará. 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Aqui, no lugar da palavra necessidade, cabe mais a palavra obrigação. Então é não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, nesses 3 versículos, os 6, o 7 e o 8, Paulo foca em mencionar que aquele que semeia pouco vai ceifar pouco, o que semeia em abundância vai semear em abundância, e que cada um deve ou contribuir de acordo com aquilo que propôs no seu coração, não sentindo tristeza nem por obrigação, porque Deus é poderoso para tornar abundante neles a graça, para que eles sempre superabundem em toda boa obra, ou seja, para que eles sejam abundantes em relação à boa obra. Conforme está escrito no versículo 9 aqui, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 10, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, ou seja, a administração desse serviço de realizar o recolhimento das ofertas supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Ou seja, muitas pessoas vão agradecer a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que vocês confessam quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então, nesses últimos versículos aqui do capítulo 9, 13, 14 e 15, Paulo fala que esse trabalho do recolhimento das ofertas é bom porque glorifica a Deus. Glorifica a Deus porque mostra que as pessoas têm, aqui no versículo 13, submissão em relação ao Evangelho de Cristo. Ou seja, qual que submissão é essa? Elas entendem que Deus deseja que o povo contribua para ajudar o próximo. E nessa ajuda ao próximo, eles mostram liberalidade, que pode ser aqui lido como generosidade, de distribuir os dons que eles têm recebido de Deus. Aqui os dons, na verdade, fala a respeito das bênçãos materiais, né? Distribuir, ter liberalidade em relação aos dons recebidos de Deus para com eles, ou seja, para com os que precisam. E pela sua oração por vós, que de outro lado, aqueles que recebem oram por aqueles que doaram, né? E guardam saudades, porque se cria uma comunidade em que o povo de Jerusalém e os pobres que receberiam as ofertas teriam a lembrança de que o povo de Corinto, ali na Grécia, havia feito aquelas doações por causa da excelente graça de Deus que em vós há, ou seja, por causa da bondade, que é o favor que o povo de Corinto estaria fazendo para o povo de Jerusalém. E aí ele termina dizendo graças a Deus, pois pelo dom inefável de Deus. Esse capítulo 9 termina a 4ª carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então, basicamente, Paulo termina trazendo a informação de que faria a reunião das ofertas que ele já havia anunciado quando ele escreveu a 2ª carta para a igreja de Corinto. Nós já sabemos que a 2ª carta que Paulo escreveu
para a igreja de Corinto foi a carta de 1 Coríntios, tal qual está na Bíblia. E aqui em 1 Coríntios capítulo 16, que foi escrita um ano antes, Paulo fala: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então, um ano antes dele escrever a quarta carta, nesta segunda carta, Paulo já havia dado instruções para que o povo de Corinto começasse a fazer a reunião das receitas financeiras para fazer a doação para o povo de Jerusalém. Então ele vem e fala: e quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Então nós vemos aqui, quando Paulo enviou a segunda carta para a igreja de Corinto, que é esta, de 1 Coríntios, ele já tinha a previsão de que ele, depois de um ano, sairia de Éfeso, onde ele estava. Nós vemos aqui, ó, porque não quero agora, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Então, Paulo escreve a sua segunda carta para Corinto, que é 1 Coríntios, e quando ele estava em Éfeso. E ele diz: quando eu sair de Éfeso, eu vou passar pela Macedônia, e depois da Macedônia eu vou passar por aí. Né? Nós já mostramos no mapa do capítulo 8 que a Macedônia fica ao norte da região da Acaia, e a Acaia fica na parte sul, onde fica Corinto, e Éfeso fica na Turquia, que fica ao lado de de Corinto. Então Paulo ele fala: vou sair de Éfeso, vou passar pela Macedônia e aí vou para aí. E no capítulo 9, que nós lemos aqui de 2 Coríntios, o que nós vimos é que Paulo de fato fez essa viagem. Deixa eu só encontrar aqui 2 Coríntios 9. De fato, ele fez essa viagem, mas ele enviou Tito e outros 2 irmãos à frente para que fizessem o recolhimento das ofertas, para que tudo ficasse certo, sem que ele tivesse que fazer essa coleta às pressas, porque o que Paulo queria era que o povo realmente tivesse feito a sua contribuição para que ele pudesse reunir os recursos para fazer a doação para os pobres de Jerusalém. É isso, esse capítulo 9, ele representa o último capítulo da carta que Paulo escreveu da quarta carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Agora nós vamos começar a ler os capítulos 10, 11, 12 e 13, que são os últimos 4 capítulos do livro de 2 Coríntios e que na realidade correspondem à terceira carta que Paulo escreveu. Como nós já dissemos nos vídeos anteriores, o livro de 2 Coríntios é uma colcha de retalhos. Os teólogos dizem que esse livro é uma colcha de retalhos. Por quê? Porque ao contrário de 1 Coríntios, que é um livro que é inteiro, que os compiladores que reuniram os pergaminhos das cartas que Paulo escreveu e encontraram um pergaminho por inteiro para poderem ter o texto de 1 Coríntios, no livro de 2 Coríntios eles encontraram vários trechos. Então, na hora que os compiladores fizeram a compilação, acabaram deixando o conteúdo da terceira carta no final de 2 Coríntios. E o conteúdo da última carta, que foi a quarta carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, acabou ficando dos capítulos 1 a 9. Nós vemos que tem todo sentido esse estudo que os teólogos fizeram, porque a carta de 1 Coríntios termina com Paulo falando
a respeito da coleta das ofertas e fazendo a sua despedida. E quando nós lemos aqui o capítulo 9, nós vemos Paulo terminando a carta dizendo: olha, eu estou aqui na Macedônia e já estou chegando aí. E eu estou mandando Tito e 2 pessoas para que vão aí para recolher as ofertas que a gente já mencionou naquela carta que a gente enviou antes. No caso, a segunda carta, que é a carta de 1 Coríntios, falando para vocês fazerem o recolhimento das ofertas. Então, faz todo sentido que, quando os teólogos dizem que esse capítulo 9 é o último capítulo, e nós vemos que tem aqui uma mensagem que realmente finaliza o texto. Fala: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Então, com essas considerações, nós terminamos esse capítulo e depois vamos começar a ler os capítulos 10 a 13, que correspondem à terceira carta que Paulo escreveu, que os teólogos chamam de a Carta Severa de Paulo. Então, nesses últimos 4 capítulos, nós vamos encontrar um Paulo que traz correções e exortação severa para a igreja de Corinto, que foi a carta que deixou o povo de Corinto contristado, como nós já fizemos referência quando meditamos no capítulo 7. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 7, nós vimos ali que Paulo fala que foi Tito que foi responsável pela entrega dessa terceira carta para a igreja de Corinto, e que depois Paulo saiu de Éfeso, foi para Macedônia, e depois que Tito entregou a terceira carta para a igreja de Corinto, ele saiu de Corinto e foi encontrar com Paulo, provavelmente em Filipos. E aqui, quando nós lemos o capítulo 9, nós podemos completar o raciocínio de que Tito ficou com Paulo por mais um tempo pela Macedônia, andando pelas cidades da Macedônia, porque a Macedônia inclui Neápolis, Apolônia, Anfípolis, Filipos e Tessalônica e Bereia. Então ele encontrou com Paulo em Filipos, mas ele caminhou com Paulo por mais algumas regiões da Macedônia, até que Paulo permaneceu um tempo a mais na Macedônia e disse para Tito que voltasse juntamente com os 2 irmãos, que ele menciona no capítulo 8, aqui de 2 Coríntios, que nós lemos na meditação do capítulo 8, para que fossem avante, para que já fizessem o recolhimento das ofertas, para que ele não tivesse o trabalho de ter que fazer esse recolhimento novamente. Então, com isso, nós terminamos essa carta e Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.